Chegou o abençoado culto para o dia da expiação. Vamos estudar a palavra de Deus juntos com o sermão intitulado O Reino dos Céus e o Arrependimento. Este é o culto da tarde no dia da expiação. Acima de tudo, damos graças e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial que expiaram os nossos pecados. Pela graça de Deus, nós, os filhos de Sião, somos completamente perdoados de todos os nossos pecados através deste dia da expiação, incluindo os pecados que cometemos sem saber, os pecados que cometemos no céu, os pecados que cometemos nesta terra, os pecados de que nem sequer nos lembramos. Desta forma, nós podemos ser purificados e tornar-nos mais brancos do que a neve, puros e limpos, e regressar ao nosso eterno lar celestial. Para o dia em que estivermos diante de Deus, gravemos profundamente no nosso coração a palavra de Deus que nos ensina a manter a nossa fé irrepreensível e imaculada. Seguindo os ensinamentos do Pai e da Mãe, percorramos o caminho da cruz até ao fim com amor, união, harmonia, perseverança e paciência, para que possamos entrar seguramente no reino dos céus. Passemos ao capítulo 4, versículo 17, de Mateus. Vejamos o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando nós examinamos as suas palavras, podemos confirmar que houve uma razão pela qual tivemos de deixar o reino dos céus e vir para esta terra. Não significa isto que o arrependimento é absolutamente necessário para entrarmos no reino dos céus? Todos nós temos de ir para o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, nós devemos arrepender-nos completamente dos pecados cometidos no céu e de todos os pecados e transgressões cometidos nesta terra, consciente e inconscientemente, para que possamos renascer como novos seres que podem agradar ao Pai e à Mãe Celestiais. Vamos encontrar alguns versículos na Bíblia sobre este assunto. Em primeiro lugar, abramos todos juntos em 1 João, capítulo 1, e examinemos o ensinamento de Deus sobre a razão pela qual precisamos de nos arrepender. Vejamos o livro de 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está escrito que se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios. Nós pecamos no céu e, mesmo nesta terra, nós cometemos pecados tanto conscientemente como sem o saber. Além disso, deve haver pecados de que nos esquecemos. De facto, nós não estamos em condições de dizer a Deus que não temos pecado. A Bíblia e os profetas recordam-nos constantemente de que nós já tínhamos pecado no céu. Para que os nossos pecados fossem perdoados, Cristo veio a esta terra, suportou a dor da cruz, enfrentou a humilhação e sofreu até à morte. A Bíblia explica repetidamente que a razão para um desfecho tão doloroso é por causa dos vossos pecados e das vossas transgressões. No entanto, aqueles que não se lembram dos seus pecados podem dizer: Eu não tenho pecado. Eu tenho vivido corretamente até hoje. Mas Deus diz: Te dizes que não tens pecado, depois de teres pecado no céu e de teres vindo para esta terra, enganas-te a ti mesmo, e a verdade não está em ti.
Tu estás a fazer de Deus mentiroso. Vamos abrir juntos o capítulo 5 de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Qual é o objetivo de ele chamar os pecadores? Ao arrependimento. Jesus não veio a esta terra para chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Passemos a Lucas, capítulo 19, para ver a obra do Evangelho que Deus realizou nesta terra para salvar a humanidade. Passemos ao capítulo 19 de Lucas. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: Porque o Filho do Homem veio. O Filho do Homem não se refere a Jesus? Porque é que Jesus veio a esta terra? O Filho do Homem veio buscar e... que mais? Salvar o perdido. Qual é a razão pela qual ele veio à terra em carne e osso? Em última análise, ele veio para nos levar ao arrependimento. Por outras palavras, que tipo de seres éramos nós no reino dos céus antes de virmos para esta terra? Não é evidente que viemos para esta terra depois de termos cometido algo do qual nos devemos arrepender? Uma vez que nós pecamos no céu e descemos a esta terra, Jesus disse que veio a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. Todas estas palavras da Bíblia são os verdadeiros ensinamentos de Deus. O facto de termos esquecido as nossas memórias do céu não significa que nos seja permitido dizer: sou uma pessoa justa que não cometeu nenhum pecado. Em vez disso, devemos aceitar os ensinamentos da Bíblia tal como eles são, compreendendo mais uma vez que tivemos um passado tão pecaminoso no céu. Assim, a obra graciosa do arrependimento tem de acontecer para que sejamos totalmente perdoados dos nossos pecados cometidos no céu, bem como dos cometidos nesta terra. Ao longo dos evangelhos da Bíblia, há muitas expressões sobre o arrependimento. Vejamos Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: O que é que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio a esta terra com a missão de Elias. Ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Quando João Batista pregava, a primeira coisa que proclamou foi: arrependei-vos. Sobre este assunto, Deus diz em Apocalipse, capítulo 3, Sede sinceros e arrependei-vos. E em Apocalipse, capítulo 2, arrependei-vos. Há muitos registros na Bíblia que nos ensinam a arrependermos-nos. Essa era a maior obra que Deus Todo-Poderoso desejava ansiosamente realizar. Ele até veio a esta terra em carne e osso para essa obra. Quando o Filho do Homem explicou a razão da sua vinda a esta terra, ele disse que não era para fazer milagres e conquistar o coração das pessoas. Mas o que é que ele tencionava fazer com os perdidos? Ele disse: Vim a esta terra para os salvar. Desta forma, o maior deu o exemplo da maior obra. Abramos juntos o capítulo 1 de Marcos para ver como ele deu o exemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele disse que veio procurar e salvar os perdidos. E no Evangelho de Marcos, ele disse que veio pregar. Quando nós examinamos cuidadosamente estas palavras, qual é a obra mais importante e maior para a salvação da humanidade? Uma vez que nós cometemos inúmeros pecados no céu e viemos para esta terra, precisamos de nos arrepender. Então, nós temos de nos perguntar: o que é que devemos fazer para nos arrependermos? Hoje, vamos encontrar uma resposta para esta questão. Passemos ao capítulo 15 de Lucas. Vejamos a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus diz-nos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e também nos ensina: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Ele esclarece-nos sobre isso. Passemos ao versículo 10. No capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele explica a mesma coisa no versículo 10. Uma vez que o arrependimento é absolutamente necessário para entrarmos no reino dos céus, a palavra arrependimento aparece a numerosos lugares no Novo Testamento. Nós viemos para esta terra depois de termos cometido algo no reino dos céus. Jesus veio até esta terra para nos despertar para o que cometemos no céu, para que nos possamos arrepender. O que existe nesta terra não é tudo. O reino eterno dos céus é onde nós verdadeiramente pertencemos e para onde devemos regressar. Para nos ajudar a recordar todos os momentos que nós vivemos no jardim da graça com Deus, para podermos finalmente regressar a esse mundo, Ele veio a esta terra e levou-nos ao arrependimento. O mesmo está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês podem pensar: não cometi nenhum pecado, mas sempre que venho à igreja, estou sempre a ouvir coisas como arrependa-te. És um pecador. Isso faz-me sentir um pouco estranho, mas Deus não está a falar apenas dos pecados que cometemos neste mundo. No mundo anterior, de onde Jesus veio, nós já tínhamos cometido algo que necessitava de arrependimento e pelo qual descemos a esta terra. E Jesus veio para nos despertar para este facto e levar-nos ao arrependimento. É por isso que a Bíblia explica o objetivo e a razão da sua vinda como levar os pecadores ao arrependimento. É por isso que, quando olhamos para os capítulos 53 e 50 de Isaías, eles nos ensinam que, por causa das vossas transgressões, a vossa mãe foi mandada embora, e por causa dos vossos pecados, o vosso pai foi trespassado com uma lança e açoitado. No entanto, depois de tais eventos terem ocorrido, vocês puderam ser curados. Foi assim que o profeta Isaías profetizou. Todos nós, em vez de nos concentrarmos apenas no sacrifício de Cristo na cruz, precisamos de considerar primeiro porque é que tal evento teve de acontecer. Este não foi apenas desencadeado por algo que fizemos nesta terra. Uma vez que os problemas já tinham surgido no mundo anterior, Deus explicou que uma das razões e propósitos da sua vinda a esta terra era levar as almas que tinham pecado no céu ao arrependimento. Para que todos nós sejamos revestidos da graça de Deus e entremos no reino eterno dos céus, o verdadeiro arrependimento tem de acontecer em todo lado. Arrependimento é afastar-se do pecado de traição a Deus, do pecado de desrespeito aos ensinamentos, decretos, regulamentos e leis de Deus e do pecado de desobediência. Entre todos estes pecados,
Nós temos de voltar o nosso coração para Deus. Não é isto verdadeiro arrependimento? Passemos ao capítulo 59 de Isaías. Vejamos a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foram as nossas iniquidades que nos separaram de Deus. O que é que significa a expressão fazem separação entre vós e o vosso Deus? Em termos simples, a relação íntima que tínhamos com Deus tinha sido cortada. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Uma vez que os vossos pecados vos separaram de Deus, vós deveis apresentar-vos a Deus, confessar e arrepender-vos dos vossos pecados, e viver uma vida de arrependimento. Cristo veio a esta terra e enfatizou isso continuamente. Cristo disse: "Sabeis por que razão eu vim a esta terra? Eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento." Em Mateus, capítulo 4, ele diz: "Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Além disso, está escrito na Bíblia: se ele não se converter, Deus afiará a sua espada. A Bíblia registra sem hesitação essas palavras temerosas. Vejamos o capítulo 7 de Salmos. Vejamos a palavra de Deus em Salmos, capítulo 7, versículo 12. Salmos, capítulo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. O que é que Deus fará àqueles que não se arrependerem? Vejamos o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. No capítulo 1, versículo 7, está escrito: "E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus." Quem são aqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que não obedecem ao Evangelho são os que não se arrependem. São aqueles que não voltam para Deus. Voltai a mim através da Páscoa. Voltai a mim através do dia de sábado. Como é que podemos voltar para ti? Por favor, diz-nos como nos podemos arrepender. É por isso que Deus despertou a humanidade para o caminho de regresso a Ele através do Evangelho. Então, por que é que aqueles que não obedecem ao Evangelho serão castigados? É porque eles não se arrependeram. Deus deu-nos a oportunidade de nos arrependermos, tempo para nos arrependermos e providenciou as condições para o arrependimento. Ele suportou inúmeras dificuldades durante o longo período de 1500 anos e, através do seu próprio sangue, estabeleceu a verdade perfeita da nova aliança nesta terra. Na verdade, nós vamos para o reino dos céus sem qualquer custo. O Pai Celestial e a Mãe Celestial suportaram toda a dor, sofrimento e angústia em nosso nome. Quando contemplamos tudo isto hoje, através deste dia da expiação, devemos não só abraçar o significado da expiação, mas também refletir sobre o sacrifício que Deus suportou por nós. Com o coração verdadeiramente arrependido, temos de nos apresentar perante Deus e esforçarmos-nos por viver uma vida que siga o caminho da retidão que Deus deseja e quer para nós. Continuemos a procurar na Bíblia mais algumas palavras sobre o arrependimento.
Passemos ao livro de Lucas, capítulo 13. Vejamos a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, versículo 3. Em Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus diz: Não eram, eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente. Que é que vai acontecer a essas pessoas? Perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não há arrependimento, só há destruição. Jesus sublinhou repetidamente nos seus ensinamentos. Passemos ao livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Segundo a palavra de Deus, o que acontecerá ao candeeiro da salvação se não nos arrependermos? Será transferido para outro local. Deus dá-nos estas palavras verdadeiramente significativas. Passemos ao versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Vejamos o capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Irmãos e irmãs, pode parecer que a Bíblia contém apenas palavras nobres, gentis e belas, mas Deus também mostra a sua severidade, especialmente para com aqueles que não se arrependem. Como vemos, ele usou uma expressão tão séria. Mantenhamos sempre um coração de remorso e de gratidão pelo facto de sermos pecadores e de Deus ter tomado sobre si os nossos pecados. Ele subiu ao Monte Gólgota e suportou a dor e o sofrimento de ser pregado na cruz em nosso favor. Abramos também o livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vejamos o capítulo 1, versículo 2, de Tito. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Como é que Deus a trouxe à luz? Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Irmãos e irmãs, reflitamos, uma vez mais, sobre se estamos a negligenciar ou a menosprezar as tarefas que o pai e a mãe nos confiaram. Uma vez que o pai e a mãe nos chamaram a participar na sua grande obra, façamos todos o nosso melhor para que possamos revelar abundantemente a glória de Deus a todo o mundo neste ano abençoado. Além disso, como membros da família celestial, tenhamos a determinação de nunca mais sermos escravos do pecado ou envolvidos no pecado, para que possamos desempenhar fielmente o papel de sal e luz do mundo e tornarmos-nos como o bom samaritano. Vejamos também o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vejamos o ensinamento de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Em 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 1, está escrito: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é que devemos fazer? Tendo em vista o reino de Deus, é-nos dada a missão de pregar a palavra de Deus. Eu dou-vos este encargo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno. Simplificando, quer seja oportuno, quer não significa em todos os momentos ou independentemente da situação. Pregai a palavra não só quando houver oportunidade, mas em todo o tempo. Deus deseja conceder a mais nobre bênção ao seu povo celestial. Através do dia da expiação, vamos entender claramente porque é que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e porque é que ele pregou o evangelho do reino a todos os povos primeiro. Eu espero que nós possamos obedecer plenamente a todas as leis, decretos e regulamentos da nova aliança e ao mandamento do Pai e da Mãe: vem, para que possamos nos tornar os verdadeiros filhos celestiais arrependidos que seguem fielmente até o fim, aonde quer que eles vão. Vocês esforçaram-se muito para orar todas as madrugadas e noites durante 10 dias. Eu espero que todos os membros da nossa família celestial vivam uma vida mais bela de arrependimento, com obediência à palavra de Deus. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.